Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo sob controle aí. Vamos ver se dessa vez a internet não me trai, né? Não cai no meio da minha aula. E se cair, eu vou ver se pelo menos eu detecto aqui para eu não ficar falando sozinho aqui, feito besta, né? Pessoal, dando continuidade aí ao nosso conteúdo de sociedades anônimas, nós vamos olhar aí os títulos emitidos pelas sociedades anônimas, que são chamados também de valores mobiliários. Já chamei a atenção aí que não tem nada a ver com mobília e nem com imóveis também, não são valores imobiliários, né? Então presta atenção nisso aí, tá certo? Para não passar vergonha depois. Pelo amor de Deus. Vou fazer uma anotação aqui de uma coisa que eu lembrei da aula, certo? Pessoal, então, olha aí, o principal título de crédito emitido pela sociedade anônima e pelas comanditas por ações que são muito parecidas com as sociedades anônimas, são regidas pela mesma lei, e a última que nós vamos ver depois da SA, os títulos obrigatórios toda sociedade anônima tem, toda sociedade emite. Que títulos são esses? Títulos de crédito ou valores mobiliários, são as ações, certo? Não existe sociedade anônima sem ações e sem ações negociáveis. Pode ser que elas não estejam à venda, mas negociável não quer dizer que está sendo negociada. Quer dizer que pode ser negociada. Então, toda ação pode ser negociada, embora esteja ou não esteja naquele momento sendo negociada, certo? E toda a SA emite obrigatoriamente ações. Por que a SA emite obrigatoriamente ações? Porque o capital social dela é dividido em parcelas iguais, pequenas frações iguais, que se chamam ações. E o que são, então, as ações de uma SA? São parcelas iguais, fragmentos do seu capital social. Por que o capital social de uma sociedade anônima é dividido em pequenas frações, dezenas, centenas ou milhares de pequenas frações chamadas de ações? Porque dividindo assim nessas parcelas, nessas frações, elas vão ser disponibilizadas aos investidores que quiserem comprar. Os investidores, então, compram essas ações, subscrevem as ações, depois integralizam, ou seja, pagam de verdade, tiram da sua conta e passam para a conta da sociedade anônima. Assim, a sociedade anônima obtém os recursos que ela precisa, que é o capital inicial dela, para ela começar a funcionar. E, por sua vez, quem comprou as ações fica com um título, não é? Olha aí o item aí, está em negrito ainda, ó, um título, não é? Título de quê? Título de crédito. Título de crédito em relação a quem? A própria sociedade anônima. Esse documento, as ações, elas podem ser negociadas. Então, elas são documentos que representam valor, certo? São títulos que representam valor, negociáveis, e que quem os tem, tem um crédito a receber. Ou porque vai vender, ou porque ou porque tem uma parcela, uma fração do capital da sociedade. Então, quem é dono de ações de uma sociedade anônima, ele é o quê da sociedade anônima? Ele é sócio acionista, tá certo? Olha aí o conceito de ações, está aí na apostila. São títulos de investimento, porque você vai pagar. Se for a ação nova que está sendo lançada pela própria empresa, você vai pagar para a própria empresa, então você vai investir na empresa, e se for ações que já estão sendo revendidas, você vai pagar ao antigo dono que está se desfazendo delas. Não é isso? Se for esse comércio for na bolsa de valores, é uma sociedade de capital aberto. Se esse comércio não passar pela bolsa de valores, é uma sociedade anônima de capital fechado. Então, as ações são títulos de crédito que a sociedade anônima emite para obtenção dos recursos que necessita. Olha aí, são considerados bens móveis.
Professor, bens móveis, as ações são bens móveis? São bens móveis. O que é um bem móvel, pessoal? Bem móvel é aquele que pode se transportar, ser transportado de um local para outro, sem perder a sua, a sua função e nem o seu valor. Então, as ações de uma SA, que são títulos, são documentos que representam um valor, podem ser movimentados de um banco para outro, de uma cidade para outra, de um país para outro? Pode. Vai se destruir se for movimentado? Não. Então, é bem móvel, em regra geral, tá? Regra geral, sempre tem exceções. Se você for transportar uma casa de um local para outro, uma casa de alvenaria, tá? Antes que alguém comece a dizer, se for uma casa de madeira, se for um trailer, aí são as exceções. Uma casa de alvenaria, se você consegue transportar uma casa com piscina de um quarteirão para o outro quarteirão, não, né? Por isso é chamado de bem imóvel. Um dos motivos, o principal motivo pelo qual é chamado bem imóvel. As ações, então, são bens móveis, são títulos de crédito, dão direito de crédito a quem é titular delas próprias. Representam frações do capital da sociedade e dão aos seus titulares a qualidade de sócio. Então, se você tem ações de uma sociedade anônima, você é acionista. Eu estou dando uma parada de vez em quando para ver se está gravando mesmo, né? Para não falar à toa. Você é sócio acionista. São chamados também títulos de crédito, porque são documentos que dão direito a um crédito, assim como as debêntures, as que vocês vão ver ainda, assim como o cheque, como a nota promissória, como a duplicata, são títulos de crédito. Classificação das ações. Pessoal, essa classificação que nós vamos ver aqui, ela é a mínima. É a basicona da basicona. Porque se você quiser adentrar mesmo o mundo das ações de uma SA, você vai sair do direito empresarial e você vai entrar no outro ramo de direito. O direito você vai entrar no ramo do mercado de capitais, puxando aí mais para a economia, né? O direito relacionado ao mercado de capitais. E nós não vamos, portanto, adentrar nisso. E aí sim você vai ver todo tipo de ação, o que significa, como vai, como não vai, como vende, o que direitos, obrigações, valorização, desvalorização, como comercializar. Isso não é do nosso conteúdo, tá certo? Existem cursos específicos para isso, do mercado de capitais, de como atuar na bolsa de valores, e esses cursos eles adentram profundamente a classificação e a caracterização das ações. Aqui é o básico do básico. Então vamos lá. Uma das classificações possíveis aí é a classificação quanto à espécie de ações emitidas pela SA. Por exemplo, as ações ordinárias ou comuns. Por que elas são chamadas de ordinárias? É porque elas são vagabundas, sem vergonha, safadas? Não, não é por isso, né? Elas são ordinárias porque elas são as comuns, obrigatórias. Toda SA tem que ter. Então, o que é uma coisa ordinária? É uma coisa comum. O que é uma coisa extraordinária? É uma coisa incomum. Aí, no linguajar vulgar, usa-se a palavra ordinária frequentemente com o sentido de baixa qualidade, algo inferior. Não é isso, não tem esse sentido aqui no direito empresarial, não, tá certo? Pelo contrário, se você olhar aqui, olha aqui, são as que conferem direitos comuns de sócios, sem restrições, sem privilégios, dão direito a dividendos, que é a distribuição de lucros, e olha só, importante, ó, o finalzinho, ó, direito ao voto. Então, as ações ordinárias são justamente as que dão direito ao voto. Tem um sinal aqui, será que a... Meu Deus, espero que não tenha caído a gravação. Deu um sinalzinho aqui. Espero que não tenha caído.
Aparentemente está gravando. Ai, essas coisas de internet têm esses problemas, né, pessoal? Espero que esteja gravando aí. São ações de obrigação ordinária, de emissão ordinária. Pessoal, deixa eu tentar verificar aqui se essa aula está sendo gravada mesmo. Aparentemente ela está sendo gravada. O sinalzinho aqui de gravação está presente, né? Então, deve estar gravando. São ações de emissão obrigatória de toda e qualquer SA, por isso chamadas de ordinárias. As ações preferenciais, como o nome está dizendo, são as que dão aos titulares algum tipo de preferência. Por exemplo, dividendos fixos. Você já sabe o que é dividendo. Dividendo é quando se pega o lucro da SA e divide pelos acionistas. Por isso o nome de dividendos. Então, vamos supor que quem é titular das ações, segundo o estatuto da empresa, quem é titular das ações preferenciais, quando a SA for distribuir dividendos, mesmo que os dividendos a serem distribuídos para os outros acionistas seja maior ou menor, o titular tem pelo menos um dividendo fixo garantido, ou mínimo, né? Pode ter, por exemplo, mínimo, mas não máximo, né? Pode ter também um recebimento prioritário, vai ser pago em primeiro, antecipadamente em relação aos outros titulares de ações que não dão essa preferência. As ações preferenciais podem dar direito a voto ou não. As ações ordinárias dão direito a voto. Então, veja aí que as ordinárias, por incrível que pareça, são nesse sentido, pode-se considerar que são mais importantes do que as preferenciais. Mas as preferenciais também podem dar direito a voto. Professor, como é que a gente vai saber? Lendo o Estatuto da Sociedade Anônima, ele vai ter que dizer lá as ações que tem e quais os direitos e obrigações que aquelas ações conferem, certo? Quanto à forma, ações nominativas. Pessoal, o que é um documento nominativo? Seja lá esquecendo de ações, qualquer documento. O que é um documento nominativo? Documento nominativo é aquele que tem escrito nele o nome do beneficiário / titular, certo? Vamos dar um exemplo aí. A carteira, a CNH, ela é nominativa? É um documento público nominativo? Expedido pelo poder público e nominativo? Tem o nome da pessoa que pode exercer o direito de conduzir veículos automotores, conforme especificado lá. E só, inclusive, intransferível, não é isso? Então, nominativa é a ação que no documento tem escrito o nome do titular. Se tem escrito o nome do titular, você, para transferi-la de você para outra pessoa, você tem que fazer algum ato de transferência para tirar o nome do titular atual e colocar o nome do titular, do novo titular. Então, fala-se que essa movimentação, essa modificação do status da propriedade deve ser escrita, por exemplo, registrada no livro de registro de ações nominativas, certo? Para que haja a efetiva troca. Ok? Ações nominativas endossáveis. Olha, nós vimos as nominativas e vamos falar agora das nominativas endossáveis. Pessoal, o que é, de novo, um documento nominativo? O documento nominativo é o que tem nele próprio o nome do titular. E o que é endossável? O que é um documento endossável? Endossável é que pode ser feito o endosso, beleza? Mas o que é endosso? Endosso como, para você não esquecer mais, significa, você entender da seguinte forma, você decora da seguinte forma. Em dorso, ou seja, no dorso, nas costas
Então, documento endosso seria você virar as costas do documento e assinar atrás, assinar no dorso do documento. Então, documento nominativo tem o nome do titular nele. E endossável é aquele que eu, por exemplo, sou o titular, tenho o meu nome escrito lá, e para eu transferir para você, basta eu virar o documento, o dorso do documento, e eu assino e boto lá. Transfiro este documento para fulano de tal e assino. Aí eu endossei. Pronto, transferi um documento que era nominativo a mim, eu transferi por endosso a uma outra pessoa que agora passa a ser o novo proprietário, tá certo? Então, basta esse endosso aí, já está transferido. O que é um documento ao portador? Eu estou tirando assim da palavra específica de ação, porque quando a gente tira isso, aí o conceito, trazendo para outras coisas mais comuns, o conceito fica mais fácil, né? De compreender. Então, no geral, incluindo as ações, o que é um documento ao portador? Pessoal, o que é portador? Portador é a pessoa que está portando, levando em suas mãos qualquer coisa. No caso aí, um documento. Então, o que é um documento ao portador? Documento ao portador é aquele que não tem o nome do titular, do beneficiário no documento. Então, quem é o beneficiário do documento, se não tem o nome dele, de ninguém escrito naquele documento? É quem estiver portando, tá certo? Então, vamos supor, no caso das cédulas de papel moeda, de dinheiro, uma cédula de R$ 50 é um documento? É um documento, é o papel moeda que representa crédito, aonde você chegar. É o único meio de pagamento obrigatório, é o papel moeda. Todos os outros meios de pagamento, eles não são obrigatórios. Ninguém é obrigado a receber cheque, cartão de crédito, cartão de débito, Pix, ninguém é obrigado a receber. Qual é o meio de pagamento que você não pode recusar? É dinheiro, seja em cédula, seja em espécie. Esse é obrigado a receber, certo? Então, uma nota de R$ 50, ela é um papel moeda ao portador ou nominativo? Não é nominativo, né? Não tem o nome do dono da nota de R$ 50 escrito nela. Então, quem é, ela é um papel moeda ao portador. Então, quem é o dono da cédula de R$ 50? Em tese, quem estiver com ela na mão, no bolso, na carteira, certo? Como é que você transfere um documento que é ao portador, que não tem escrito o nome do titular dele, portanto, não é nominativo? Como é que você transfere? Pela simples entrega. Como é que eu transfiro uma nota de R$ 50 para outra pessoa? Eu tenho que escrever em algum local, obrigatoriamente, esta cédula agora não me pertence mais a Claudino, agora pertence a fulana de tal. Aí só depois eu entrego a cédula. Tem isso? Não, não tem. Você pode até escrever no recibo que recebeu e que o outro pagou. Mas a cédula, como é que ela se transfere? A titularidade? Pela simples entrega. Então, o documento ao portador é aquele que não tem escrito o nome do titular e, portanto, ele pode ser transferido pela simples entrega de uma pessoa para outra. Só, pessoal, que com a Lei 8.021 de 90, as ações nominativas, ou seja, que tem o nome nela e que são endossáveis, podem ser transferidas pelo simples endosso, assim como as ações ao portador, elas foram extintas. Por que elas foram extintas? Porque, deixa eu ver aqui, está tudo, espero que esteja gravando, eu perdi a confiança, tá gravando. Então, a Lei 8.021 de 90 extinguiu as ações nominativas endossáveis e as ao portador.
Por que que extinguiu? Não existe mais. Professor, se não existe mais, por que que o senhor está falando isso? Ué, porque vocês precisam saber dos conceitos, né? Tem muita coisa que vocês vão estudar que não existe mais, mas precisa ser estudado até para compreender a atual situação. Foram extintas essas ações porque antes elas eram transferidas com muita facilidade, sem passar por instituição nenhuma, sem registro formal nenhum. Então, quando o poder público queria tributar, ele não conseguia detectar essa mudança de propriedade do título. E aí ele não conseguia botar, cobrar IOF, cobrar algum tipo de imposto. Aí ele disse, ó, para transferir ações agora, somente mediante formalização dessa transferência. Não pode mais só entregar e nem pode mais só endossar atrás do documento. Certo? Ações escriturais, o que são? São aquelas que não existem enquanto documento escrito, formal, impresso. Elas são puramente lançamentos contábeis. Escrituração contábil. Não há emissão do certificado das ações. Certo? E aí, quem é que é o titular dessas ações? Quem tem o nome registrado na conta da administradora e financeira, né? Que registra os nomes dos titulares lá, que nem como você tem uma conta no banco. Dinheiro que vocês aí têm na conta de vocês, por exemplo, ele existe somente virtualmente, né? Se todos os clientes do Banco do Brasil forem a uma agência hoje, todos eles sacar o dinheiro das suas contas ao mesmo tempo. O banco tem dinheiro para pagar? Tem não, né? Nenhum banco tem. Ele só tem um depósito mínimo lá, compulsório, que eu não sei nem quanto é, mas é pequeno. É tanto que você tem que fazer uma previsão de saque. Porque aquele dinheiro que você, vamos supor, você tem lá R$1 milhão, o banco não tem aquele dinheiro lá disponível de verdade. Ele tem apenas como lançamento contábil. Certo? Então, as ações escriturais são essas, que não tem um documento escrito, impresso, um certificado, para você tê-lo na mão, ok? O caminho a seguir, que está sendo seguido, é esse, da virtualização de tudo e da suspensão do uso de documentos e papéis impressos. Não é isso que está acontecendo? Esse movimento em todas as áreas da nossa vida, não é isso? E das empresas. Então, a propriedade se transfere pelo registro na conta do acionista, certo? Por mero lançamento contábil. Aqui, a sua transferência ocorre por mero lançamento por ordem a débito do alienante e a crédito do adquirente. Ok? Classificação das ações quanto ao valor. As ações podem ter o valor nominal, que é o valor obtido pela simples divisão do capital social. Onde é que está escrito o capital social da sociedade anônima? No seu estatuto. Pega lá o valor do capital social e divide também pelo número de ações. Aí você tem um valor meramente nominal. Valor patrimonial real. Aí é aquele que decorre da divisão do patrimônio líquido. Aí é mais próximo do real, que é o patrimônio líquido apurado no balanço patrimonial da empresa, dividido pelo número de ações em que o capital social foi fracionado, certo? Aí seria o valor que o acionista teria no caso, por exemplo, da liquidação da sociedade anônima, certo? Então, é necessário que se consulte as demonstrações contábeis da sociedade anônima para chegar a esse valor. Valor de mercado das ações, dos títulos de crédito ou bolsístico. Esse é o valor das ações e dos outros títulos de crédito negociáveis em bolsa de valores
Então, é o valor obtido na Bolsa de Valores, portanto, se trata de companhias de capital aberto. Quando você ouve dizer que as ações da Petrobras subiram 0,5% hoje, que as ações da Apple caíram 10%, que valor é esse que caiu? É o valor bolsístico, não é nenhum desses outros valores aí, é o valor de mercado, é o valor que o mercado naquele dia, naquele momento está pagando para quem quer comprar ou vender aquelas ações daquela companhia que negocia em mercado de capitais, em bolsa de valores. Valor econômico é o valor que os especialistas do mercado, levando em conta cálculos e previsões, chegam a imaginar que determinadas ações da companhia tal, baseado no seu histórico, na conjuntura atual e futura dos próximos meses ou ano, acham que aquelas ações terão valor econômico tal no mês tal do ano tal. Então, aí é uma previsão, tá certo? É uma previsão, não é nada certo. Ok? Pessoal, vamos olhar aqui com quanto tempo já está mais ou menos de aula e se ainda está gravando, né? Está gravando sim. Deixa eu ver aqui. Certo. Então, vamos aqui para as partes beneficiárias. O que são partes beneficiárias? Partes beneficiárias são títulos de créditos emitidos por sociedades anônimas e sociedades encomendidas por ações. Somente elas podem emitir esses títulos de crédito. São, portanto, também títulos negociáveis, sem valor nominal escrito neles próprios, estranhos ao capital social. O que quer dizer estranho ao capital social? Botei esse termo aí de propósito. É estranho não é porque é uma coisa esquisita, não. Não é um cavalo de 3 pernas, nem um cavalo chifrudo. É estranho ao capital no sentido de que não representa capital da sociedade anônima. Não representa fração do capital. Porque qual é o título de crédito emitido pela SA que representa frações do capital social? Somente as ações. Os outros títulos de crédito não representam frações do capital social, somente as ações. Então, não representa o capital social e que conferem aos seus titulares direito de crédito eventual. Crédito eventual. Quem é titular de partes beneficiárias pode ter um crédito a receber, pode não ter. Esse crédito consiste na participação nos lucros anuais da companhia até o limite de 10% desses lucros. Então, pessoal, quem é titular de partes beneficiárias é dono de um documento emitido pela SA, que pode lhe dar dinheiro, lucro, pode não lhe dar participação no lucro. Se a sociedade anônima tiver lucro, conforme o estatuto dela disser, poderá dividir para os titulares das partes beneficiárias até no máximo 10% dos lucros. E se não tiver lucro, aí não vai dividir, os titulares das partes beneficiárias não vão receber nada. Então, quem é titular de parte beneficiária tem direito a um crédito, mas esse crédito, estou grifando aí, para quem está vendo a apresentação, ele é eventual, ele não é certo, ele não é garantido. Porque ele só vai existir se a companhia tiver lucro e, portanto, distribuir esses lucros, inclusive para os titulares das partes beneficiárias. Certo? A companhia de capital aberto não emite partes beneficiárias, somente as de capital fechado. E aí, ao emitir esses títulos de crédito, eles podem ser emitidos, eles podem ser alienados onerosamente ou gratuitamente, como, por exemplo, pagamento de prestação de serviço. Dá um exemplo aí, professor.
Só vamos supor que eu sou dono de uma empresa de arquitetura e jardim, arquitetura, ambientação e arquitetura. E a sociedade, determinada sociedade anônima quer contratar, me contrata para fazer um serviço de atualização do visual dela, arquitetônico. E aí a companhia chega, me contrata por R$100 mil para melhorar ali os jardins. E aí a companhia pega e me pergunta, senhor empresário, feito um pagamento desses R$1.000, sendo 70 mil em dinheiro, em debêntures da nossa própria companhia, que nós vamos emitir. Aí, se o senhor quiser, o senhor pode negociar essas debêntures na Bolsa de Valores, ou pode ficar com elas e depois ainda ter um lucro, caso existam lucros a dividir. Aí, se eu, enquanto empresário de arquitetura, quiser receber, recebo, como parte de pagamento. Se eu não quiser receber, eu não recebo, porque a única forma de pagamento irrecusável é papel moeda, é dinheiro, certo? Pode ser dada também como presente, pode ser dada gratuitamente a quem já é acionista, ou a quem é um grande acionista, ou para atrair novos acionistas, elas podem ser distribuídas também gratuitamente, certo? Então, as debêntures, aliás, as partes beneficiárias, são, portanto, títulos de crédito que dão direito ao crédito eventual. Pode ter dinheiro a receber, o dono da parte beneficiária, pode não ter, vai depender da existência de lucros no exercício a serem distribuídos ou não. Então, quem é titular de partes beneficiárias é credor eventual. Pode receber, pode não receber nada. Ok? E aí nós temos em seguida as debêntures. Debêntures são também títulos de crédito emitidos pelas sociedades anônimas e pelas sociedades em comandita por ações, e que nós não vamos ver nessa aula agora. Vou deixar para a próxima aula, para que não fique cansativo e não fique longo, né? Ok? Então, finalizo por aqui e lembrando a vocês que estou à disposição pelo WhatsApp, por e-mail ou nas aulas síncronas. Um abraço, tudo de bom. Até a próxima, pessoal.